A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui, né? E hoje com a primeira lição do terceiro trimestre da nossa revista Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. E a lição de número 1 traz por título Prosperando em Meio às Crises. O texto áureo vai nos dizer assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, versículo 2. A verdade aplicada. O estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Os objetivos da lição são destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise, apresentar a importância da obediência do cristão, mostrar que na hora da crise Deus sempre nos ampara. Amém? E os textos de referência se encontram em Gênesis capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 6. Mas se você puder fazer uma leitura de todo esse capítulo, para ter um melhor entendimento, é muito importante. Faça isso se você puder. Então vamos ler. Gênesis capítulo 26, versículos de 1 até o 6. Vamos lá. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? O motivo de oração sugerido pela nossa revista nos diz assim: ore para que em tempos de crise a bênção do Senhor esteja sobre nós. Então vamos fazer essa oração. É muito importante, né? Se você puder estar orando aí juntamente comigo, vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, iniciando mais um trimestre, Senhor, trazendo a mensagem da escola bíblica para o Teu povo, Senhor. Que o Senhor esteja na direção deste trabalho, na direção deste propósito, e que o Senhor venha abençoar aquele que estiver vendo este vídeo, que estiver assistindo essa aula, que o Senhor venha estar providenciando vitória para a vida dessa pessoa, trazendo libertação, trazendo cura e restauração. Senhor, que no tempo de crise, não importa o que estejamos vivendo, que a bênção do Senhor venha estar sobre nós, venha estar sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Na introdução vai nos falar assim: esta lição nos ensina que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaque prosperou. A crise não pôde dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Isso é maravilhoso, né? Deus tem compromisso com os fiéis. E nós vamos ver o quão isso é real na vida daquele que serve a Deus. No tópico 1 vai falar da pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus são os métodos e princípios que Deus usa para tratar conosco, para nos abençoar. É a forma dele agir. E é diferente da nossa forma, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós agimos, né? E essa pedagogia, a forma como Deus trabalha, é uma oportunidade de conhecer melhor esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaque, o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ver aqui como que Deus agiu com Isaque e como que ele pode agir conosco também. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu, lá em Gênesis 15, 5. Porém, neste momento, Abraão já deveria possuir quase 80 anos. Foi quando Deus prometeu, né? É preciso fé para crer que um senhor idoso, com o agravante da esterilidade de sua esposa, possa gerar um filho, quanto mais ser pai de uma grande nação.
mas Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. Então, como resposta divina, Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos foram pais de um menino, por nome Isaque, que lhes trouxe grande alegria. Então, nós já vemos Deus agindo no impossível aí, né? Que Abraão recebeu uma promessa já quase com 80 anos. Depois de 20 anos que essa promessa foi cumprida e ele permaneceu confiante na promessa do Senhor, mesmo durante todo esse tempo, né? Sua mulher era estéril, ele já é idoso, todos dois, né? Mas Deus realizou aquele milagre, porque para Deus fazer algo, não depende das circunstâncias, não precisa o tempo ser favorável. Deus é Deus, Ele é o Deus do impossível e Ele age da forma que lhe apraz. 1.1. Deus sempre proverá recursos. O Senhor ordena a Abraão que vá até a terra de Moriá e lhe ofereça um sacrifício, em sacrifício, o seu único filho Isaque. Gênesis capítulo 22, 1 ao 2, você vai ver. Então Abraão não mede esforços para obedecer à voz de Deus. Sua submissão a Deus fez com que ele levantasse bem cedo, aprontasse o seu jumento, tomasse consigo 2 de seus moços e seu amado filho Isaque, apanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, cumprindo sistematicamente as ordens do Senhor. Veja que tremendo, né? Depois que Deus realiza o milagre na vida dele, concede aquele filho da promessa. Olha, dessa criança você vai ser pai de uma grande nação, né? E deu um filho para ele. Aí o Senhor vai e pede o filho como sacrifício. E ele negou, era quem ele mais amava, né? Isaque era um filho desejado, era um filho sonhado, e ele era um filho maravilhoso. Alguns textos, alguns pesquisadores, estudiosos afirmam que ele era um filho que todo pai queria. Ele era obediente, ele era amoroso, ele era diferente, né? E aí o Senhor vai e pede para ele: olha, você vai entregar seu filho como sacrifício para mim, no altar, no monte. E ele vai, sem reclamar, sem questionar Deus. Ele pega, arruma tudinho, ajeita, levanta bem cedo e cumpre sistematicamente as ordens do Senhor. Segundo Gordon Lindsay, sobre este momento histórico, no capítulo 22 de Gênesis é narrado a história do momento mais notável de Abraão. Contudo, não podemos esquecer que também foi a ocasião de maior honra para Isaque. Abraão não poderia ter desempenhado aquele supremo ato de obediência sem a total cooperação do filho Isaque. Ambos, pai e filho, enfrentaram a maior prova de completa devoção a Deus, sendo aprovados com mérito. Tem um estudo que fala que Isaque não era uma criancinha, não era um adolescente, ele já era adulto, já era um jovem já grande, então ele tinha força suficiente para enfrentar o pai dele, que já estava idoso, e não aceitar, vai me matar aqui, me entregar como sacrifício. O que eu tenho a ver com isso, né? Ele poderia pensar, mas ele se ofereceu, ele cooperou com o pai dele para ser entregue ali, para fazer aquela completa devoção a Deus. E os dois foram aprovados com mérito. Deus aprovou a fé que eles tiveram, a obediência que eles tiveram. Quando se chega onde Deus quer, que nós entendemos o que se passa, né? Eles estavam caminhando ali, às vezes naquele momento, o coração angustiado, com dúvidas, naquele momento ali, até chegar no monte, né? Sem saber o que ia acontecer, mas obedecendo e crendo na providência de Deus, né? Abraão cria, lá no Novo Testamento a gente vê, acho que é em Hebreus 11, não sei se é Romanos, capítulo 4, que fala que ele cria que Deus poderia até ressuscitar o seu filho Isaque, porque tinha uma promessa na vida dele através de Isaque. Mas naquele momento, até chegar ali, com certeza o coração dele estava angustiado, tinha dúvidas, mas quando ele chegou ali no monte, onde Deus tinha mandado, é que ele entendeu o que estava acontecendo na vida dele, qual era o propósito de Deus, que era provar
ele ser aprovado, os dois serem aprovados diante de Deus. Então, muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, passamos por momentos difíceis, confusos, que não entendemos o que está acontecendo, mas quando estamos na direção de Deus, né, indo ao alvo que Deus nos orientou, para que Deus nos chamou, quando você chegar no alvo, quando você chegar naquilo que Deus te chamou, você vai entender o que é que está se passando. Isso é muito importante. 1.2. Fé em meio à dor. A fé de Abraão nos incita a uma confiança extrema em Deus. Durante a caminhada até o local do sacrifício, Isaac pergunta ao pai sobre o cordeiro que será oferecido. Abraão tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que os aguardava. Olhando mais de perto a vida de Abraão, podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Com sua atitude, Abraão ensina a Isaac que eles serviam a um Deus provedor de todas as coisas. Veja que maravilhoso isso, né? Quando chega um momento em que Isaac pergunta: pai, aqui tem a lenha, aqui tem a faca, mas aonde está o cordeiro? E a resposta de Abraão é: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Abraão tinha plena certeza, tinha confiança no agir de Deus, mesmo, eu acho que naquele momento, na hora que Isaac fez aquela pergunta ali para ele, eu acho que o coração dele contorceu, sangrou ali, porque o cordeiro era ele, né? E aí, como que ele ia fazer? Mas ele mostrou para Isaac que ele servia um Deus fiel e justo e verdadeiro, e que provê mesmo em meio às dificuldades, e que nós precisamos ter fé nesse Deus todo-poderoso, mesmo na hora da angústia, mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora do desespero. Precisamos, na verdade, não entrar em desespero, precisamos confiar no agir de Deus. Se você está debaixo da ordem de Deus, debaixo daquilo que Deus colocou para você, você pode confiar que o Senhor vai agir na sua vida na hora certa. Mas você precisa estar debaixo da obediência. Abraão estava na obediência e ele teve fé, porque ele sabia que era obedecendo a Deus que ele alcançaria a vitória. Então vamos lá, 1.3. Isaac conheceu o Deus da provisão. A resposta de Abraão neste momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam, que foi a resposta que ele deu: Deus proverá para si o cordeiro. Este Abraão era o mesmo que tiveram experiência com Deus de maneira especial no passado, quando o Senhor lhe escolheu ainda em Ur, na terra de Ur dos caldeus. Mas era a hora de Isaac ter a sua experiência com Deus, assim como Abraão, seu pai. Diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. Então Isaac conhecia o Deus de Abraão, conhecia o Deus que o seu pai contava as histórias, o Deus que o seu pai contava as experiências que ele tivera, mas aí naquele momento ali, foi o momento de Isaac ter a sua experiência com Deus, Chegou o momento de Isaac conhecer o Deus de Abraão, que vai se chamar também de o Deus de Isaac. Ele ia ter um relacionamento muito mais profundo com Deus a partir daquele momento ali. Porque aí ele vai ter uma confiança extrema no Senhor. Ele vai ver, agora não é só o Deus do meu pai, é o meu Deus, é o Deus da minha salvação. E ele conheceu que Deus providenciou naquele momento ali, quando ele vai para matar o filho, e Deus fala: não mate. Agora eu sei que verdadeiramente você teme a Deus. E quando ele olha para o lado, encontra ali o cordeirinho ali, um carneiro preso com os chifres nos galhos. E aí Isaac tem a própria experiência do Deus poderoso, do Deus de Abraão com ele. Ele vê que realmente Deus proveu, do jeitinho que o pai dele tinha falado, Deus fez, E mais uma coisa que é importante a gente destacar aqui, é que Deus, ele sempre abominou esse tipo de comportamento, como
os povos pagãos faziam, que era sacrificar pessoas em holocausto, fazer sacrifício aos deuses, né? Deus, é claro que Deus não ia permitir Abraão a matar o seu filho Isaque, porque Deus não aprova isso, né? Deus desaprova totalmente esse tipo de comportamento. Mas Deus fez isso com ele para provar a fé dele. Deus já sabia que ele ia... Deus já sabia que ele ia até o fim, ia cumprir os propósitos, mas no último momento Deus falou, não mate. Porque Deus não concorda com esse tipo de ação. Deus desaprova totalmente esses sacrifícios que são feitos aos deuses, né, desde aquela época até os dias de hoje. Então, assim, é bom esclarecer isso para você não ter uma confusão na sua cabeça. Tópico 2. A crise chega para Isaque. Depois da morte de seu pai e o Senhor curar a esterilidade de sua esposa Rebeca, que ele orou sem parar, ele orou o tempo todo para Deus curar essa esterilidade de Rebeca, e Deus curou. Aí depois que seu pai morreu, a vida de Isaque tomou um novo rumo, né? É sabido que do relacionamento de Isaque com Rebeca, o Senhor lhe dera 2 filhos, Esaú e Jacó, nós sabemos disso, né? Vivendo neste momento como pai, a terra... Vivendo este novo momento como pai dele, Abraão, a terra que ele estava vivendo também enfrentou uma fome. Assim como Abraão enfrentou um tempo de fome naquela terra, Isaque também enfrentou um tempo de fome, e aí ele foi e buscou um refúgio em Gerar, que era a terra dos filisteus, né? Naquele momento ali, que ele estava passando essa necessidade, estava uma fome terrível na terra, como foi no tempo de seu pai. Então ele pensa, eu vou até o Egito, né? Porque no Egito tem fartura. Meu pai foi até o Egito, quando ele passou um tempo de fome, eu lembro disso, meu pai me contou essa história, então eu vou para lá. Mas no caminho, quando ele chega, que Gerar era para ir para o Egito, você passava por Gerar, essa cidade. Então no caminho ele se encontrou na cidade de Gerar, e é onde Deus vai falar com ele, vai orientar o rumo certo para ele tomar. 2.1. Deus te faz prosperar em meio às crises. Cedo ou tarde, todos nós passaremos por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez. Notemos que na vida de Isaque há momentos de fartura e de escassez. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala para Isaque para não partir para o Egito, mas para ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele. Então, quando ele chega ali em Gerar, Deus aparece para ele e fala, não desça para o Egito, permaneça aqui nessa terra, em Gerar, pois essa terra será sua, será dos seus descendentes. Lá em Gênesis capítulo 26, versículo 2 ao 3, tem essa passagem. A promessa era que mesmo em meio à crise, ele seria próspero, como foi seu pai Abraão, e seria abençoado ali, debaixo da obediência de Deus. Podemos dizer que a bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre seu filho, né? Geralmente passava de pai para filho, né? Tanto que o pai abençoava o filho. Mas a bênção de que seria uma grande nação, de que através dele todas as nações seriam abençoadas, quando Deus falou com Abraão, agora estava sobre Isaque, né? Dele sairia essa bênção, essa obra de Deus, né? Sobre esta ótica, Isaque, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. Agora você pensa, tá tudo devastado, tudo destruído, fome para todo lado, porque a fome gera outros tipos de problemas, né? A falta de alimentos. E chega alguém de Deus e fala para você, não, você deve permanecer aqui, você deve permanecer no lugar onde está a crise, onde está a fome, permaneça. É meio difícil, né? Tem que ter fé, tem que ter relacionamento com Deus. Mas ele lembrou que Deus já tinha feito promessa na vida dele, que Deus é fiel para cumprir essas promessas. Então ele confiou, obedeceu
a voz de Deus, confiou no agir de Deus. Segundo Gordon Lindsay, com a morte do pai, Isaac tornou-se o único responsável por tudo, porque só tinha ele de filho. Chegou o tempo em que Deus começaria a tratar Isaac, assim como fizera com Abraão. Vale observar que, assim como ocorreu com Abraão, que ao chegar em Canaã encontrou a terra assolada pela fome, quando Isaac assume o lugar do pai, também experimenta uma situação de miséria na terra. Olha, ele passa pela mesma experiência do pai dele. Por quê? Porque Deus queria tratar com Isaac, Deus queria preparar ele para ser abençoado. Né? A forma de Deus agir, nós vemos aqui a pedagogia de Deus, né? Não é da forma que nós imaginamos, não é da forma que pensamos, né? É da forma que Deus quer, é da forma que... Porque Ele sabe o que é melhor, Ele vê além do que nós vemos, né? Ele tem a forma dele agir. E o importante é nós estarmos debaixo da direção de Deus, né? Quando Abraão passou por aquele momento difícil, de fome, ele foi para o Egito, Deus abençoou ele lá, né? Mas agora, nesse momento, Isaac não era para ir para o Egito. Deus tinha dado essa direção para ele, essa ordem para ele. Então não é o lugar, não é a circunstância, é sim a direção de Deus. É isso que importa, né? Porque a bênção de Deus vai estar aonde nós estivermos, se nós estivermos debaixo da direção de Deus, né? A bênção dele vai estar te abençoando, vai estar te prosperando, desde que você esteja debaixo da orientação de Deus. Não importa o lugar, mas esteja debaixo da orientação, daquilo que Deus já te passou, daquilo que Deus tem falado através da palavra dele, né? 2.2, tomando decisões em meio às crises. Nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida, no presente e no futuro. Nós sabemos disso. Precisamos entender que Deus permite que passemos por testes para apreciar qual decisão iremos tomar. Olha como Deus age. Não restam, aliás, exemplos de pessoas que foram testadas no quesito fé e foram aprovadas. Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esther, Paulo, entre outros. Isaac também não pode ser incluído nesta galeria. Deus foi bem claro, ele não deveria descer ao Egito, pois ali em Gerar ele seria abençoado. Com sua escolha em obedecer e permanecer em Gerar, Isaac nos faz ver que além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. Deus nos mostra qual é a vontade dele. Nós precisamos buscar na palavra para saber qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. E aí nós temos que decidir, eu vou obedecer ou eu não vou obedecer, né? Todas as duas decisões terão consequências, mas uma traz consequências positivas, uma nos aproxima mais de Deus, a outra só traz destruição e consequências negativas e nos distancia cada vez mais da presença do Senhor. Então nós precisamos decidir. Não é uma repetição mecânica, como foi Isaac querer fazer aquilo que o pai dele tinha feito. Não é uma repetição mecânica que vai fazer a diferença na vida do discípulo de Cristo. Mas o que vai fazer a diferença é ele estar atento à orientação de Deus no presente, no agora. Não é lembrar do passado, viver de passado, mas é viver a partir de agora. O que passou ficou para trás, mas permaneça no que está aqui na palavra, naquilo que Deus tem te dado, né? Eles foram levados pelo vento das mudanças devido à grande fome existente na terra. Então Isaac, ele se vê obrigado a se deslocar, a fim de fugir da escassez de alimento como havia feito seu pai. Tá vendo? Ele estava tentando fazer uma repetição. Não, meu pai foi abençoado, então eu vou fazer como ele. Nem sempre devemos ter essa repetição mecânica, né? Primeiro, procure saber se é a vontade de Deus. Primeiro, veja qual é a vontade de Deus para a sua vida. Assim notamos que sua intenção era ir para o Egito, contudo Deus lhe disse para ficar em Gerar, pois a bênção chegaria até ele. Isaac fez a escolha correta. Você vê? Ele obedeceu à voz de Deus.
E o que aconteceu? O Senhor lhe abençoou de tal maneira que seus vizinhos filisteus tiveram inveja dele. Chegou ao ponto de o povo de Gerar, os filisteus, ficar com inveja dele. Mas Isaac permaneceu com fé e obediência. Mesmo com tudo isso, com as invejas, com as coisas, a crise que estava passando, ele permaneceu com fé, crendo no agir de Deus, crendo nas promessas de Deus e obedecendo a palavra de Deus, a ordem que Deus tinha dado. 2.3, avaliação do cenário. O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador. Havia uma grave crise, não era uma pequena normalidade, não era uma situaçãozinha, né? Era tempo de escassez de alimento, isso envolvia uma série de questões, empobrecimento, doenças, desequilíbrio emocional, entre outros. Podemos dizer que a crise presenciada por Isaac é semelhante à crise que passamos recentemente no mundo, ao que estamos vivendo. Não é tão diferente, né? É uma situação complicada, não é fácil, né? Muitos têm entrado em desespero. Só que mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac. O Senhor estava cuidando dele, estava prosperando a vida dele. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras Sagradas não só vai triunfar sobre os problemas, mas também vai evitar muitos outros, né? A gente triunfa sobre os problemas que vêm e evita outros tipos de problemas se nós permanecermos na palavra de Deus, naquilo que Ele nos deixou. O texto que nós estamos estudando nos mostra que a prosperidade divina que foi dada a Isaac chamou a atenção dos filisteus. Veja, ele tomou uma decisão, a decisão certa. Nós temos que ter cuidado sobre as nossas decisões, é muito importante. E ele tomou a decisão certa e mesmo assim vieram mais adversidades, porque invejas. Chamou a atenção dos filisteus lá em Gênesis 26:16, e eles ficaram com inveja da situação que ele estava vivendo, porque Deus estava abençoando ele, Deus estava prosperando ele em meio àquela fome, em meio àquela crise. Ele estava gozando do favor do Senhor. E aí ele construiu um alto patrimônio ali em Gerar. Aí os vizinhos não gostaram. Aí Abimeleque, o rei dos filisteus, vai embora daqui, sai aqui dessa terra, afasta de nós, porque nós não estamos gostando dessa situação, não. O rei Abimeleque mandou ele se afastar. Aí, por causa dessa dura inveja, Isaac ia ficando cada vez mais longe de Gerar. Mas, pela obediência que ele tinha, Deus continuou abençoando ele. Por causa da obediência, ele orou a Deus, ele seguia a orientação de Deus, e Deus abençoou ele e falou: eu vou te abençoar onde quer que você esteja. Então, aonde ele ia, se ele afastou um pouco de Gerar, que ele foi para o vale de Gerar, Deus estava abençoando ele ali, né? Porque ele podia até fincar os pés ali e ficar bravo, não vou sair daqui não, né? E querer reagir de forma agressiva, mas não, ele foi humilde, ouviu a voz do Senhor, se retirou, né? Porque ele era um homem de paz, ele era um homem pacificador. Então ele se retira e ele vai para esse lugar, mas Deus continua abençoando ele, né? Veja que isso é tremendo. Deus estava com a bênção dele sobre a vida de Isaac. Mesmo que Abraão tinha uma promessa, mas ele tinha a promessa de Abraão. Mas você acha que se ele desobedecesse, Deus ia continuar abençoando ele? Não ia continuar. Então, Deus ama a obediência, né? Nós precisamos permanecer na obediência. Nós precisamos entender que nós somos dependentes e que Deus tem o jeito dele agir, Deus tem a forma dele agir, e nós precisamos reconhecer e aceitar a maneira de Deus tratar
a maneira que Deus trata o seu povo, a maneira que Deus trata os seus, né? Porque mesmo com tudo, com todas as tribulações, as adversidades, as invejas, as perseguições, Ele vai nos encorajando para nós termos uma visão das bênçãos futuras, das bênçãos que estão vindo sobre nós, né? E isso é maravilhoso. E essas bênçãos vão além do bem-estar físico, do bem-estar financeiro, mas nos fala de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, comunhão. Isso é maravilhoso, né? Nós precisamos entender o agir de Deus nas nossas vidas. Tópico 3. Prosperidade em tempo de crise. O fato da bênção do Senhor estar sobre Isaac era a razão de sua prosperidade, mesmo em tempos de crise. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaac, prospera em meio às adversidades, né? Prosperidade não é ser rico. Ser rico é você ter muito. Agora, ser próspero é você ter sempre, nunca faltar. É você ter a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida. Isso é ser próspero. Prosperidade não fala de riqueza, né? Então vamos entender melhor. 3.1. A prosperidade em tempo de crise dependerá de sua atitude. Convém sublinhar que a riqueza de Abraão era muitíssima, né? Gênesis capítulo 13, versículo 2, você vai ver. Ele era muito rico, um homem muito rico mesmo. Por meio do relato das Escrituras, Isaac foi o único herdeiro de toda essa riqueza. Gênesis capítulo 25, versículo 5. Diante dessas evidências, podemos observar que mesmo tendo bens, Isaac não parou de trabalhar. Gênesis 26, o versículo 12, o 14, o 19, fala disso, que ele não parou de trabalhar. Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Não devemos ficar esperando só Deus ali, ó. Ai, Senhor, faz alguma coisa. Ficar esperando, né? E ficar em desespero, paralisado, né? A crise não pode nos paralisar, porque Deus promete abrir as janelas dos céus. Só que nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos buscar, devemos orar, devemos jejumar, devemos trabalhar quando é preciso, devemos ser servos diligentes na obra de Deus, no reino de Deus, né? Ele era rico, mas ele não parou de trabalhar. De acordo com o bispo Abner Ferreira, Jesus nos alertou que devemos esperar por provações e sofrimentos, pois isso faz parte da vida cristã. Ele disse: no mundo tereis aflições. E ele mesmo experimentou sentimentos angustiantes durante seu ministério terreno. Mas assim como Jesus foi vitorioso, nós seremos também, pois a promessa de vitória é uma realidade bíblica, expressa pelos profetas do Antigo e do Novo Testamento. Por isso, diante das provações e sofrimentos, não devemos esmorecer, nem nos abater, pois a vitória é certa para todos os que estão em Cristo Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, né? Nós temos aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas aí o que ele diz? Tem de bom ânimo. Jesus não falou para nós passar pelas lutas desanimado, triste, é só reclamando. Não, é com ânimo, animados. Não, eu vou vencer, né? A vitória está batendo na porta. O Senhor é comigo. Deus é o Deus da provisão, né? É com ânimo, não é de qualquer maneira. Precisamos ter confiança no Senhor. Precisamos permanecer debaixo da vontade de Deus, mas não parados, não aterrorizados, não paralisados, né? Mas confiantes e agindo de acordo com aquilo que Deus nos propõe. 3.2. As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham. Olha, não importando onde estejamos, não importa onde a gente esteja. Se você está debaixo da orientação de Deus, se você tem comunhão com Deus, as bênçãos dele vão te acompanhar. Na vida de Isaac, a bênção do Senhor estava sobre ele. Apesar dos filisteus entulharem os seus poços, Isaac não se abateu e continuou cavando. Mesmo vivendo um período de crise e diversas tentativas de lhe parar, Isaac perseverou,
Assim como Isaac, devemos ter a certeza de que existe um manancial de Deus fluindo sobre nossas vidas. Veja, quando os filisteus ficam com inveja dele, ele vai até aquele vale de Gerar, se afasta de Gerar, e ali ele reencontra os poços que seu pai tinha cavado há algum tempo, e eles tinham soterrado, os pastores de Gerar tinham tampado aqueles poços, e ele vai, cava novamente e encontra água, né? Eles vão, tomam os poços dele, né? Começa uma briga ali e tomam os poços dele. Aí Isaac fala, não, fique com o poço, pode ficar. E ele vai, cava outro poço. Acho que ele cava mais 2, se eu não me engano, né? Cavou outros poços, e aí o que acontece? Eles vão lá e ele cava outro, eles vão lá e tomam os poços de novo, esse poço. E aí Isaac pega e fala, não, fica então. Aí ele vai e os pastores estão cavando outro poço lá, e aí eles encontram água e Deus abençoa ele e ele fica com isso. Então, assim, ele não se abateu, ele continuou cavando, ele continuou indo em frente, procurando permanecer, perseverando naquilo que Deus tinha deixado para ele, né? Isso é maravilhoso, né? Ele resistiu às provocações daqueles pastores, resistiu às provações e permaneceu. É preciso esperar, preciso nós suportarmos as provações, suportar as críticas, mas não desistir. Nós não podemos desistir, não importa o que aconteça nas nossas vidas, precisamos perseverar até o fim naquilo que Deus providenciou, naquilo que Deus tem deixado, na palavra que Deus tem colocado sobre a sua vida. Não importa o que os outros já tenham falado sobre a sua vida, o que importa é o que Deus já falou sobre a sua vida. É a palavra de Deus, essa permanece sobre a sua vida. Então, persevere naquilo que Deus já falou sobre você, sobre a sua vida. 3.3 mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. A vida de Isaac nos faz ver que a presença de Deus já está dentro de nós. Veja que maravilhoso. Onde quer que estejamos, esta preciosa presença conosco estará. Todos reconheceram que a presença de Deus era com Isaac, lá em Gênesis 26, 28. Para que todos reconheçam Deus na sua vida, gaste tempo em sua companhia, cultive uma intimidade, uma íntima amizade, uma intimidade com o Senhor. Você precisa tirar tempo para Deus, porque senão as pessoas não vão ver a presença de Deus na sua vida. Porque senão as pessoas não vão, além de você não ter convívio com Deus, não ter a presença dele na sua vida, ninguém vai ver a presença de Deus na sua vida. O próprio Deus se encarregará de conceder as bênçãos sobre a sua vida, assim como fez com Isaac. Então basta nós tirarmos tempo para estarmos conectados com o Senhor, lendo a palavra, orando, jejuando, deixando o celular de lado um pouco e pensarmos mais em Deus, buscarmos a presença de Deus, né, ter experiência com Ele. Porque nós precisamos pensar, Deus está em nós? Deus está conosco? Será que Ele está em nós? Será que Ele está conosco? Nós precisamos meditar nisso. Precisamos ter a presença de Deus nas nossas vidas, senão nós não conseguimos vencer. Nós não conseguimos ser prósperos em meio à crise. Nós não conseguimos vencer as angústias, as tristezas, as perseguições, as aflições deste mundo, se não estivermos em Deus e se Ele não estiver em nós. E isso requer tempo com a sua companhia, requer tempo cultivando em íntima amizade com Ele. De acordo com Gordon Lindsay, certo dia Isaac notou, surpreso, Abimeleque se aproximando com 2 dos seus oficiais. O que desejam agora? Deveria ser uma missão de paz, pois vinham sozinhos, sem a presença de soldados. Será que lhe pediriam algum favor? Isaac se deparou com eles, dizendo: Por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? Porque ele falou, por que vocês vieram até mim? Vocês me mandou embora? Você está com raiva de mim e me mandou até embora? Aí Abimeleque respondeu, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo
pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Eles viram a presença de Deus na vida dele, e aí eles voltam atrás e querem ele por perto, né? E querem, depois de ter mandado ele embora e tal, querem ele por perto e querem fazer um concerto com ele. Aí Abimeleque de maneira totalmente hipócrita, lhe falou: como te fizemos somente bem, né? Ele falou: vem nos fazer bem, nós só fizemos bem a você. Sendo que, na verdade, os homens dele encheram os poços de Isaac, se apossaram dele depois dos poços, outros poços que ele tinha furado. E Isaac, porém, era um homem de paz, não discutiu, aceitou a proposta de paz feita por eles, essa proposta que eles tinham posto, e fizeram até festa, pousaram lá e depois no outro dia fizeram uma festa, fizeram um sacrifício a Deus. E veja que interessante isso, porque ele era pacificador. Isaac era um homem pacificador, né? Em momento nenhum ele aceitou as provocações deles, brigou com eles, ele resistiu a essas provocações, as provações, e ele foi um homem de paz, um homem pacificador. Ele buscava a paz e evitava a vingança. Muitas vezes nossas atitudes, nossas decisões são tomadas em cima de vinganças. Nós temos que ter cuidado com essas atitudes, né? Precisamos evitar esse tipo. Ele foi paciente, perseverante. O que aconteceu com ele? Deus abençoou ele. Ele teve muitas riquezas, prosperidade. Aonde ele ia, o Senhor estava com ele, livrando ele, guardando e protegendo toda a família dele, tudo que ele tinha. E os poços que ele abriu depois fluíram muita água. A bênção do Senhor estava com ele. E mesmo com aquela crise, com aquela fome, com aquela dificuldade, Deus esteve com ele, abençoou ele. A nossa prosperidade, na conclusão, não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos a bênção de Deus, é necessário tomarmos a atitude de cavar poços e desobstruir os entulhos para usufruir as promessas do Senhor. Permaneça fiel, com fé e obediente a Deus. Não são as circunstâncias que determinam como nós vamos agir e reagir, mas sim as virtudes produzidas no caráter do discípulo de Cristo pelo Espírito Santo. É isso sim que vai determinar como nós vamos agir e reagir. A nossa bênção não vem da direita, não vem da esquerda. A nossa bênção vem lá de cima, vem do trono de Deus. Então, olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Nós vimos com essa lição que não tem como destruir uma pessoa, alguém que mesmo que se empobrecer, mesmo que a doença atingir a sua casa, mesmo se ele perder, se a porta fechar, se estiver sangrando por dentro, não desiste. Então não tem como destruir uma pessoa que continua ouvindo a voz de Deus, continua perseverante. Pode vir o que vier, vai continuar firme no caminho do Senhor, e o Senhor vai abençoar, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às turbulências que a vida nos traz. Então permaneça fiel, com fé no Senhor e obediente à ordem que Ele deixou. Deus abençoe, até a próxima e fiquem na paz. Amém? Deus abençoe a todos.